Agora é o momento da reflexão bíblica através do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, escrito pelo pastor Joel Estevanato. O Manual Apacentai o Pequeno Rebanho norteia semanas temáticas para dezenas de igrejas no Brasil. Também orienta a realização das reuniões de grupos pequenos no modelo Gêmeos. Ainda, o Apacentai o Pequeno Rebanho fornece uma reflexão diária da temática de cada semana do ano. Seja bem-vindo ao crescimento espiritual promovido pelo Manual Apacentai o Pequeno Rebanho. Olá, amigos e irmãos. Estamos dando continuidade à semana 10 do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, volume 5, que norteia as reuniões de grupos pequenos no modelo Gêmeos, também a vida devocional e as pregações nas igrejas que adotam esse sistema do Apacentai. Nessa semana estamos pensando sobre a importância de viver focado na vontade de Deus dentro de uma série de semanas e mensagens que versam sobre a vontade de Deus especificamente. Hoje, nessa terça-feira, dia 1º de março, nós vamos olhar para o texto de Mateus 7:21, onde o Senhor diz o seguinte: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. O texto do manual diz o seguinte: conhecimento da vontade de Deus precisa ser acompanhado da disposição em atender a essa vontade. É possuir atitudes com a responsabilidade de quem está consciente de que a vontade de Deus é o melhor, independentemente de emoções e urgências da vida. Eu acredito, querido irmão, amigo, ouvinte, telespectador que pela Web TV assiste a essa reflexão, eu acredito que esse passaporte que nos dá a entrada, o acesso no reino de Deus, conforme as palavras de Jesus, que é a vontade de Deus sendo cumprida na nossa vida, e não porque Deus imperativamente faz com que a vontade dele prevaleça, porque não é assim que acontece. Deus, embora soberano e poderoso, teria condições de nos impor a sua vontade. Mas quando nos tornamos sensíveis e percebemos a vontade de Deus, precisamos tomar a decisão de viver nessa vontade e depois de focar nossa vida nessa vontade. E então, concentrando nossas emoções, nossos sentimentos, nos desfazendo das paixões que até então norteavam nossa vida, começamos a ter atitudes, a ter comportamentos para fazer com que a vontade de Deus se materialize, para fazer com que a vontade de Deus tome forma em nossa vida. Ela não vai tomar forma em nós num passe de mágica, numa imposição divina ou pela influência de outras pessoas, mas são os nossos comportamentos em direção ao cumprimento daquilo que se exige para que a vontade de Deus seja real na nossa vida, no nosso dia a dia, que vai fazer com que ela se materialize. Portanto, viver focado na vontade de Deus é ter atitudes, independentemente dos sentimentos e das emoções que se está vivendo, que contribuam para a formatação dessa vontade na nossa vida.